Eu conversei com ele e falei que, no fim das contas, um convite dele é uma espécie de missão, né, que a gente tem que, enfim, que cumprir. Então, é uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês, para falar, sobretudo, de um tema que me é muito caro, né, um tema que me é, enfim, muito presente, inclusive nas coisas que eu estudo, falar um pouquinho sobre o sentido das festas, nesse contexto em que vocês estão preparando festa de São João, enfim, Santo Antônio, São Pedro. Não pode esquecer que tem São Marçal, padroeiro do Bumba Meu Boi, porque o que mais tem em junho é santo, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal, enfim. Então é uma alegria estar aqui falando com vocês sobre isso, e é uma alegria, sobretudo, estar falando a partir de um convite de vocês e de um convite mais especialmente do meu queridíssimo Sérgio Drago. Olha, e eu vou dizer para vocês o seguinte, para a gente poder abrir a conversa daqui a pouco, eu sou um sujeito profundamente interessado nas histórias das festas, já escrevi alguns livros sobre isso, trabalho com cultura de festa e etc. Basicamente porque eu sou um sujeito interessado nas maneiras como, ao longo da história do Brasil, sobretudo, foram sendo construídas sociabilidades que, de certa forma, criaram a possibilidade da vida como um exercício coletivo diante de um processo histórico, que é o processo brasileiro, e que, a rigor, é marcado pela exclusão social, é marcado pela desigualdade, é marcado pela concentração da propriedade, é marcado pela concentração de renda. Por quê? Onde é que eu situo a importância da gente estudar as festas? Eu, há muitos anos, escrevi um artigo e, aliás, apanhei para Dedéu por causa desse artigo e concluí que as pessoas, sobretudo na internet, elas leem o título do artigo que você publicou, mas elas não leem o artigo. E aí você acaba tomando uns cacetes porque a pessoa não leu, mas viu o título. Mas há muitos anos eu escrevi um artigo que tinha um título que basicamente era realmente uma espécie de provocação. O título era o seguinte: O Brasil deu certo. Então, muita gente, quando viu um artigo com o título O Brasil deu certo, achou que eu estava ficando maluco. Como é que o Brasil deu certo? Como é que o Brasil. E aí eu apresentei a minha linha argumentativa. Quando eu digo que o Brasil deu certo, eu estou me referindo a um certo projeto oficial de Brasil que constitui a formação do nosso Estado-nação. E aí, quando a gente estuda a história do Brasil, o meu vício é a história, minha formação é uma formação em história, a gente vai perceber que o Brasil foi projetado como um Estado-nação para excluir. A exclusão social, a concentração de renda, a concentração de propriedade, isso é um projeto de Estado bem sucedido. A aniquilação dos corpos não brancos, a domesticação dos corpos para o trabalho, tudo isso, gente, às vezes é difícil reconhecer, mas é um projeto de exclusão, na maior parte da nossa história, bem sucedido. A história do Brasil é marcada pelo colonialismo, é marcada pela colonialidade, e a exclusão, portanto, faz parte do projeto de Estado-nação que nos constituiu. Então, as minhas reflexões partem do princípio fundamental de que nós, como Estado-nação, fomos projetados a partir de uma lógica de exclusão. Mas aí vem o que me fascina e que me leva às festas. Se, por um lado, o Brasil, como um projeto oficial de Estado-nação, estruturou-se dentro de uma lógica excludente, concentradora de rendas, aniquiladora de corpos,
de fundamento escravocrata. Se, por um lado, esse Brasil oficial é um projeto de horror, por outro lado, nas brechas desse projeto de exclusão, nas frestas desse muro erguido a partir da lógica do horror colonial, foram sendo construídos sentidos de vida que eu defino como o campo das brasilidades. Então, na reflexão que eu faço, e que cruza com o interesse pela festa, existe um embate, existe uma disputa, um tensionamento marcante ao longo da nossa história entre o Brasil e as brasilidades. O Brasil, basicamente, é esse projeto de Estado-nação fundamentado na lógica colonial da exclusão. E o que eu chamo e o que eu defino como brasilidades é um campo simbólico de elaborações coletivas de práticas de vida que reconstroem a ideia de que é possível, nas frestas do horror, nas brechas do horror, construir sentidos que te coloquem em conexão com as maneiras de apropriação do mundo. Então, o campo das brasilidades está ligado às maneiras como o povo brasileiro canta, dança, brinca, ama, briga, come, bebe, se veste. Tudo isso compõe esse amplo campo simbólico que eu defino como o campo das brasilidades. Portanto, a meu ver, o tensionamento que marca de uma forma incisiva a nossa história e, sobretudo, o campo simbólico das práticas culturais é esse tensionamento entre o Brasil oficial, pensado como um projeto de exclusão colonial, e as brasilidades, entendidas como um campo de elaborações de sentidos da vida nas frestas, nas brechas desse projeto de horror que nos constituiu oficialmente. Eu acho que essa é uma questão que é fundamental. E aí, inevitavelmente, a gente vai acabar abrindo um diálogo com a tradição das festas vinculadas a esse campo que a gente pode chamar, enfim, de campo das brasilidades ou campo das culturas populares, como queiram. Por quê? Aí me parece que existe uma questão que é básica. Quando a gente estuda festas, nas mais variadas sociedades, nas mais variadas civilizações, quando a gente estuda festas, a gente repara que as festas operam numa lógica de reconstrução de uma certa ideia de coletividade possível. A festa, a rigor, é um momento de construção de sentido da vida a partir da coletividade. Existe uma vasta discussão que a gente pode fazer sobre o sentido das festas nas mais diversas culturas, as mais variadas culturas. Há quem ache que as festas elas funcionariam como válvulas de escape, há quem ache que as festas funcionariam como reprodutoras de certos modos sociais. Há divergências sobre isso. Mas uma coisa é basicamente consenso entre quem estuda o sentido das festas. A festa representa um conjunto ritual de reconstrução de sentido coletivo de vida. Esse, então, é o primeiro ponto que eu colocaria como elemento fundamental. E, num mundo cada vez mais individualizado, como o nosso mundo, porque as sociedades industriais e pós-industriais,
elas nos colocam diante da diluição de laços de pertencimento coletivo. Nós todos, todas que estamos aqui, nós estamos vivendo tempos de diluição de sentidos coletivos de vida. E essa é uma característica pertinente às sociedades industriais e alguns teóricos gostam de dizer também pós-industriais. Mergulhados, portanto, nessa experiência atroz, horrenda, radical, de domesticação dos corpos e individualização das experiências de vida, nós encontramos nas festas instâncias em que o sentido coletivo da vida pode ser reconstruído ou, pelo menos, experimentado. Então, um primeiro elemento presente nas festas populares é esse caráter de construção de sentido coletivo de vida. A festa, basicamente, fundamentalmente vinculada a ritos de construção de sentido coletivo da experiência humana. Esse é um elemento fundamental. O segundo elemento importante é que, quando a gente estuda as festas das brasilidades, a gente vai ver que elas moram numa encruzilhada entre o sagrado e o profano. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, basicamente, que as culturas populares do Brasil, sobretudo aquelas que dialogam com tradições afro-indígenas, elas não operam na dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano. Essa dicotomia entre o sagrado que está aqui e o profano que está aqui, ela é uma dicotomia cara a uma certa tradição do pensamento ocidental que estabelece realmente que as coisas são dicotômicas. Aqui está o corpo, aqui está o espírito, aqui está o sagrado, aqui está o profano, aqui está o intelecto, aqui está o sensível. Para essas culturas, essas dicotomias não fazem o menor sentido. Então, se eu tiver que ressaltar um segundo elemento que faz parte da tradição das culturas de festa das brasilidades, o primeiro é esse, é entender a festa como uma instância de reconstrução ritual do sentido coletivo da existência. Esse é o primeiro. O segundo é que as culturas de festa operam o tempo todo na profanação daquilo que é sagrado e na sacralização daquilo que é profano. É por isso que eu proponho que a gente pense essas culturas festeiras e fresteiras a partir da encruzilhada. E entender a encruzilhada como um conceito a ser operado mesmo. Entender a encruzilhada não como um espaço de indefinição, mas a encruzilhada como um espaço de encontro que tem sentidos profundos para as mais diversas culturas. Então, quando a gente pega festas populares, e vocês estão trabalhando com festas de junho, as festas juninas, você vai observar que é praticamente impossível estabelecer um corte entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. Porque você está o tempo todo, profanando o sagrado e sacralizando o profano. A instância da festa é a instância da sacralização do profano e é a instância da profanação do sagrado. Eu vou dar um exemplo para vocês, básico, e aí depois eu vou para São João e a gente abre o papo. Vou dar um exemplo que não vai ser exatamente sobre São João, depois eu vou para São João. Quando a gente pensa a maior festa religiosa do Brasil, a maior festa religiosa do Brasil hoje é o Círio de Nazaré. Em Belém do Pará, enfim,
que reproduz a história da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que foi encontrada, né, num igarapé, num Durucu, que foi levada para a casa de um ribeirinho, reapareceu misteriosamente no igarapé, foi levada para a casa do ribeirinho e por aí vai. O Círio de Nazaré é uma festa religiosa, mas o Círio de Nazaré está tão entranhado na construção de ritos coletivos do povo do Pará que esse religioso é bordado o tempo todo de profanidades. E essas profanidades sempre operam também numa dinâmica que é vinculada ao sagrado. Então, não tem dicotomia. Eu me lembro, para dar um exemplo, vou cometer uma aventura aqui, que em 1975, a Unidos de São Carlos, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que depois virou Estácio de Sá, ela destilou com um samba de enredo sobre a festa do Círio de Nazaré. E eu acho esse samba exemplar para trabalhar festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira parte do samba é o sagrado que está presente nas festas. Não sei se eu vou lembrar dele, mas é muito bonito. O samba começa. No mês de outubro, em Belém do Pará, são dias de alegria e muita fé. Começa com extensa romaria matinal, o Círio de Nazaré. Que maravilha a procissão, e como é linda a santa em sua berlinda. E os romeiros a implorar pediam a santa em oração para lhe ajudar. Ó Virgem Santa, olhai por nós. Olhai por nós, ó Virgem Santa, pois precisamos de paz. Isso é o religioso. Aí vem a segunda parte do samba. No palco da matriz, as barraquinhas com os pregoeiros, moças e senhoras do lugar, 3 vestidos fazem para ofertar. Tem o circo dos horrores, berro boi, roda gigante, as crianças se divertem nesse mundo fascinante. E o vendeiro, com iguarias a pronunciar, comidas típicas do estado do Pará. Tem pato no tucupi, mussuã e tacacá, maniçobe, tucumã, açaí, aluá. É o profano que está ali. Então, a encruzilhada entre o profano e o sagrado, ela se apresenta numa dimensão coletiva de ritualização da experiência da vida. E as festas juninas operam nessa dimensão. Por quê? Porque, a rigor, tem algo que me fascina nas festas juninas. O grande santo de junho é João Batista. E, aliás, o único santo, único católico, celebrado no dia do nascimento e não no dia da morte. Porque se você pega todos os santos do catolicismo, é a data da morte que representa a celebração, por representar, inclusive, né, o encontro com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. A exceção é João Batista, porque a festa dele é uma celebração da vida. E é muito curioso, eu até escrevi alguma coisa sobre isso, que quando a gente estuda a história de João Batista, ela é uma história marcada por uma trajetória de um profeta do fogo, que era, a rigor, uma figura muito séria, a rigor, um pregador irado, um eremita dos desertos, o homem que batizava com fogo. Então, João Batista, nas Escrituras, ele é um profeta furioso, que come mel com gafanhotos, né?
que tem a cabeça cortada e é decapitado por Herodes Antipas, aquela coisa toda. Mas a cultura popular, ela redefine João Batista de uma maneira lindíssima. E ele é redefinido e reencantado pelas culturas populares como São João do Carneirinho, aquele que segura Cristo, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, e que está ligado aos grandes ritos das fogueiras. A gente sabe, isso é evidente, que os ritos que envolvem as grandes fogueiras de junho eram muito presentes no paganismo, até porque eram ritos ligados aos ciclos agrários. O que o cristianismo faz é redefinir esses ritos agrários e o uso das fogueiras. E aí tem um detalhe muito curioso. Como vocês estão trabalhando com festa junina, acho que sabem. São 4 as grandes fogueiras de junho: Antônio, João, Pedro e Marçal. Sendo que a fogueira original pertence a São João Batista. Mas na tradição das culturas populares brasileiras, e vocês que vão fazer festa junina, tomem cuidado com isso, cada santo tem a sua fogueira. A fogueira de Santo Antônio é o famoso chiqueirinho de Antônio. A fogueira de São João é a fogueira com base ovalada. A fogueira de Pedro é o triângulo. E a fogueira de Marçal só pode ser acesa com paneiro seco. Paneiro seco. Né? E esses sentidos são muito bonitos. A fogueira de Santo Antônio é o chiqueirinho, porque Santo Antônio é considerado o amansador do burro brabo. E um dos episódios marcantes sobre Santo Antônio é aquele em que ele, né, foi o único capaz de amansar um burro furioso, em outras versões, uma mula, e ainda deu comunhão para o burro, hein? Botou a hóstia na boca do burro, que se ajoelhou e tudo, segundo a tradição da cultura popular, e foi conduzido ao chiqueirinho. Tanto que nas encruzilhadas que ligam Santo Antônio a Exu, um dos pontos mais cantados que misturam Antônio e Exu nas macumbas do Rio de Janeiro fala disso. Santo Antônio é pequenino, amansador do burro bravo. Quem mexeu com Santo Antônio mexeu com o santo errado. Rodeia, rodeia, meu Santo Antônio, rodeia. Santo Antônio é pequenino, amansador do burro bravo. Quem mexeu com tranca-rua tá mexendo com o diabo. Rodeia, é o sagrado e o profano ali. A fogueira de Santo Antônio tem a base quadrada. A fogueira de João tem a base ovalar, porque ela está ligada a um mito que não está em nenhum dos evangelhos. Mas é um mito que diz que Maria e sua prima Isabel estavam grávidas ao mesmo tempo. Chega um momento que as duas estão com barrigas enormes, e aí uma não consegue mais visitar a outra em casa. E elas combinam o seguinte: o primeiro que nascer, a mãe manda acender uma fogueira, porque a outra vai ver o fumo e vai perceber que a criança veio ao mundo. João Batista nasce primeiro do que Jesus, Isabel manda acender uma fogueira e Maria vê os fumos da fogueira subindo. Por isso, a base da fogueira de João, na tradição da cultura popular, é ovalar. Representa a barriga, a gravidez de Santa Isabel. São Pedro é um mistério, porque ele é um pescador, é um santo ligado à água. Mas ele acaba entrando nos ritos da fogueira em virtude de João Batista, não tenha dúvida. E a fogueira de São Pedro representa a Santíssima Trindade, já que ele é considerado o primeiro Papa. Então, ela tem que ter a base triangular. São Marçal é um santo extraordinário, porque nem se sabe quem teria sido ele. Na tradição da cultura popular, São Marçal foi o menino que entregou a Cristo o peixe e o pão
que foram multiplicados para alimentar uma multidão de gente que estava ouvindo Jesus Cristo orar. Né? É o ciclo bonito que depois vai para o Sermão da Montanha e tal. Então, aquele menino seria Marçal. E o que se conta dele é que ele ressuscitava bois. Se você quisesse que seu boi não morresse, que seu boi se curasse e tal, reze para São Marçal. Por isso ele é considerado o padroeiro do boi do Maranhão, né? O grande encontro dos batalhões, dos bumbás do Maranhão é no dia de São Marçal, em que você acende as suas fogueiras de paneiros e etc., pedindo a renovação da vida. Vocês reparem que toda essa dinâmica, para a gente fechar e conversar, ela opera numa lógica da cultura popular que sacraliza o profano e profana o sagrado o tempo todo. O tempo todo. Tá? E o sentido das festas está muito ligado a isso. E são festas da tradição. E aí eu quero lembrar de duas coisinhas para não me estender muito. Primeiro, quando a gente fala em tradição nos estudos sobre culturas populares, a gente não está falando da tradição como algo estático. O sentido da tradição é ligado à ideia do elo. O sentido da tradição é ligado à ideia de que você busca nas culturas tradicionais aquilo que te empurra para frente. A tradição, nesse sentido, é aquela pedra que você consegue lançar mais longe porque o teu impulso foi lá para trás. Então, a tradição ela opera numa lógica dinâmica. Por quê? E aí é outro ponto que eu queria colocar. Porque essas culturas de festa, elas operam numa diferença entre o que é antigo e o que é ancestral. A gente tem que ter cuidado para não confundir o ancestral com o antigo. Tudo que é ancestral faz sentido no presente, hoje. Se deixou de fazer sentido hoje, não é ancestral, é antigo. E quando a gente fala dessas festas, e as festas juninas são exemplo, a gente está falando de festas que dialogam com o sentido ancestral da tradição, que dialogam com os ritos das fogueiras, que dialogam com as rogações vinculadas ao mistério das chuvas, que dialogam com as tradições vinculadas à fertilidade do solo, que dialogam, portanto, com uma série de tradições que são dinamizadas o tempo todo, são redefinidas o tempo todo, se atualizam o tempo todo. Esse é um elemento fundamental. Então, para que a gente possa abrir, eu queria deixar isso firmado. Fundamentalmente, queria chamar a atenção, portanto, para três elementos. Foi a tônica do que eu procurei falar. O primeiro deles é entender as festas como instâncias que ritualizam a vida a partir de uma perspectiva de encontro com a coletividade. É coletivo. O segundo sentido é o de que nas festas populares o sagrado e o profano se lambuzam em uma encruzilhada, em que aquilo que é profano é sacralizado, aquilo que é sacralizado é profanado, a ponto de você não conseguir mais dimensionar o que é uma coisa ou outra. E o terceiro sentido é entender que as grandes festas da cultura popular, as festas tradicionais, elas não dialogam com o que é antigo, elas dialogam com o que é ancestral. Elas não dialogam com algo que deixou de fazer sentido hoje. Elas dialogam com algo que continua fazendo sentido. Por isso, concluo dizendo que o grande perigo, quando a gente trabalha essas festas populares,
é confundir a vivência com o simulacro. E esse é um risco que a gente corre o tempo todo. As festas de junho são festas de vivência. Elas estão entranhadas na formação encantada do povo do Brasil. Elas estão entranhadas no campo simbólico em que as brasilidades construíram sentidos de vida diante de um projeto colonial de morte. E, no fim das contas, elas redefinem a possibilidade de se exercer a vida como uma experiência coletiva de construção de beleza no mundo. É isso. É a construção de uma experiência coletiva de sentido e de beleza no mundo. As festas populares operam nessa dimensão bonita. Minha gente, esse é o papo que eu queria dar inicialmente, pegar essas três questões: tradição, ancestralidade, profanação do sagrado, sacralização do profano e ritualização da vida como uma experiência coletiva diante de um mundo que nos individualiza cada vez mais. Estou à disposição aqui de vocês para a gente bater um papo. Muito obrigado pela atenção. Maravilhoso, Simas. Muito obrigado. Pessoal, então está aberto. Vamos começar aí com as perguntas. Podem ficar à vontade, por favor. Olá, boa noite. É um prazer ouvir o Simas mais uma vez. Eu fiz um curso online que ele coordenou, que foi exatamente sobre festas populares, e quando a gente começou a falar sobre o projeto desse ano, imediatamente o nome dele veio à tona, para a gente reafirmar, a partir desse conhecimento profundo que ele tem, o que nós temos como proposta na escola, né? Ampliar o conceito de festa junina para um conceito de festa popular e, ao mesmo tempo, é a festa da nossa escola, é a festa da nossa realidade, é a festa construída pelas nossas vivências dentro da escola, pelas vivências que a gente proporciona aos alunos e à comunidade como um todo. E uma das questões que a gente tem vivido e que tem perpassado, né, várias questões das culturas atualmente é a questão da apropriação cultural, né? Porque quando a gente começa a estudar os folguedos brasileiros, e a gente leva todos, a gente já teve, Simas, festa que a gente homenageou os povos originários, festa que a gente fez uma homenagem às culturas populares da América Latina, festa que a gente homenageou. Aí, enfim, a gente tem tanto tema que ao longo desses 33 anos que eu estou na escola, mas eu dei exatamente dois exemplos do que foge, entre aspas, completamente do que seria um tema junino, né? A gente já teve temas homenagear Luiz Gonzaga, Pernambuco, Maranhão, enfim. Ana Cristina, minha parceira. Quer falar, Ana? Pula a fronteira. Pula a fronteira, que a gente falou sobre a questão da imigração. Enfim, a gente vai trazendo para dentro da festa temas diversos que falam das culturas populares do Brasil e já até avançamos para a América Latina uma certa vez. Mas uma das questões que nos tem trazido vários debates é da apropriação cultural. Porque, por exemplo, a gente faz o nosso boi. O nosso boi a gente construiu a partir de um pesquisador maranhense que nos trouxe as referências do Maranhão, também nos fez pesquisar as referências do boi de Açores, né? Açoriano lá de Santa Catarina, e a gente juntou tudo no nosso caldeirão, e o nosso boi ele tem essa configuração. Inclusive, a saia do nosso boi é uma saia de maracatu, porque a gente também já levou muito maracatu, já fez suíte africana, já fez festa junina de gafieira, da cultura popular do carioca, enfim. Então, eu queria, assim, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu queria entender como é que você vê essa questão das críticas de apropriação cultural nesses contextos de construção de festas fora dos terreiros tradicionais. Ora, primeiro, eu acho que vocês estão vivenciando uma experiência pedagógica, vocês estão numa escola.
E a pior coisa que pode acontecer para mim é vocês começarem a achar que estão no terreiro tradicional. Não estão. Como não estão no terreiro tradicional, isso já é um elemento positivo. Lógico que é um elemento positivo. Isso é interessante. Então, me parece que o que vocês estão querendo fazer é numa dimensão, inclusive, de um teor pedagógico que eu acho extremamente interessante, digamos, propor um diálogo com a comunidade a partir de uma certa tradição festeira do Brasil. Eu gosto desse tipo de coisa. Por que que eu gosto desse tipo de coisa? Porque como vocês não se reivindicam enquanto um espaço dessas culturas tradicionais, mas me parece que vocês estão reivindicando o direito, né, de celebrar essas culturas tradicionais, isso é absolutamente legítimo. Se vocês acham que vão ter uma vivência efetiva de um mestre da encantaria, do boi, do que quer que seja, não vão, lógico. Mas se vocês fazem um projeto desses no sentido de celebrar essas culturas tradicionais, e mais do que isso, no sentido de disparar questões para que as pessoas, para que os estudantes, as famílias, passem a ter um interesse maior pela beleza dessas culturas tradicionais, eu acho absolutamente legítimo. Acho absolutamente legítimo. A ideia de apropriação cultural é muito discutível. Eu tenho restrições ao conceito. Eu acho que a apropriação cultural é cruel, e não me parece que vocês fazem isso, quando você se apropria de algo com sentido de mercantilização daquela experiência. Isso é um horror. Quando você se apropria de elementos da cultura popular, que a rigor não são elementos referentes à sua experiência de vida, e você transforma aquilo em mercadoria, quando ocorre a mercantilização de uma experiência visceral de uma determinada comunidade, é terrível. É terrível quando isso acontece. Agora, eu tenho a impressão que vocês têm consciência de que vocês estão trabalhando num sentido de reverenciar os grandes mestres da cultura popular. Essa eu acho que é a melhor solução. Quando me chamam para falar, para dialogar sobre festas populares, né? Por exemplo, um grupo que não tem uma vivência profunda de festa popular, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: olha, eu acho então que vocês têm que trabalhar na dimensão da celebração. Vocês estão celebrando os grandes mestres da tradição popular. E isso é muito bonito. Quando vocês acendem uma fogueira, vocês estão celebrando toda a tradição dos mestres de cultura popular que tem essa ligação com a fogueira. Quando vocês dispõem-se a escutar um mestre do boi ou a dialogar aqui, eu acho que vocês estão atuando de uma forma muito positiva. Por quê? Porque, no fim das contas, vocês estão numa dimensão pedagógica, numa dimensão comunitária, celebrando as experiências de reconstrução de vida do povo do Brasil. Esse é um elemento bonito. Quando você, evidentemente, faz um maracatu, o maracatu tem dimensões espirituais muito sérias, inclusive ritualísticas secretas, tá? Diversas vezes isso acontece, para que um maracatu saia. Eu tenho a impressão que isso não deslegitima vocês fazerem um maracatu sem a ritualística do secreto, porque é uma celebração. É uma ritualização coletiva celebratória do que o povo do Brasil construiu. Então, eu acho, sinceramente, que essa questão é uma questão que tem que ser encarada dessa maneira. Vocês não estão mercantilizando nada, vocês estão genuinamente se abrindo para conhecer experiências de beleza produzidas pelas culturas populares.
Vocês estão em diálogo com mestres das culturas populares, como é o caso do boi. Então, essa disponibilidade da escuta é fundamental. Quando a gente se aproxima das culturas populares, que nem é um termo que eu use muito. Eu estou escrevendo um dicionário agora sobre as culturas populares do Brasil, mas o título vai ser Dicionário das Culturas Encantadas do Brasil, porque o popular e o que não é popular também está todo encruzilhado. Mas a disponibilidade de escuta, de reverência e de atitude pedagógica de cunho celebratório, eu acho muito válida. Muito válida. Né? E, sobretudo, porque vocês não estão mercantilizando a cultura popular em instância nenhuma. Vocês têm noção, eu conheço o colégio, conheço a linha de atuação de vocês, e sei que vocês têm noção que o terreno que vocês estão pisando é um terreno da maior seriedade, né? E, portanto, vocês estão operando numa lógica pedagógica de celebração do povo brasileiro. Isso é bonito. Acho que é por aí. Gente, e só um detalhe, só para completar, é boa essa experiência de alteridade. É boa essa experiência de disponibilidade para que você se altere pelo contato com uma realidade que, a rigor, não é a priori sua. Eu vou dar 2 exemplos. Entre os Bakongos, um povo que vivia ali no norte de Angola, antigo Império do Congo, vive. Os Bakongos têm como elemento de referência da constituição do ser um conceito que eles chamam de moyo, M-O-Y-O-O, o moyo. O moyo é a capacidade que você tem de incorporar forças vitais que, a princípio, não pertencem à sua cultura, para que elas te fortaleçam também. Então, o Bakongo ele é muito disponível para a alteridade. Aquilo que, a priori, não pertence à minha cultura, ele pode representar para mim um acúmulo de força vital a partir do momento em que eu me coloque à disposição dessa alteridade. Porque o ser, ele é acrescentado de força vital o tempo todo. Isso é um princípio ontológico dos povos bantus, gente. A disponibilidade para se alterar pelo outro. Isso é bonito. Um dos meus pontos de macumba carioca prediletos é um ponto da linha de caboclo, ponto muito antigo, eu via isso quando era moleque, e é um ponto que vincula Oxóssi aos caboclos. E tem a ver com isso que a gente está discutindo. É um ponto muito bonito que fala assim, um pedacinho dele. Atravessei o Maraná, fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Atravessei o Maraná, fui por cima de 2 barris, só para ver a Juremeira e os caboclos do Brasil. Esse é um ponto tocado como Congo de Ouro, em que Oxóssi está dizendo que ele atravessou o mar em cima de 2 barril, um lado do Atlântico e o outro, África, Brasil, porque ele queria ver a Juremeira, porque ele quer conhecer os caboclos do Brasil. Então, isso é de uma disponibilidade magnífica. Porque, no fim das contas, gente, a cultura não nos sustenta num barril só. A gente está atravessando esse mar em cima de 1, 2, 3, 4 barris, e eles vão nos constituindo como seres dispostos à alteridade. A gente tem que estar disposto a encarar a alteridade. E as culturas de festa, elas, de certa maneira, convidam a isso, a disponibilidade.
estar disponível para o assombro, né? É o que eu chamo, inclusive, de assombro do comum, estar disponível para o assombro do comum. Então, é isso, é dialogar com as culturas populares, é dialogar com os mestres das culturas populares, é estar em disponibilidade para que eles lhe alterem, né? E isso, evidentemente, é um processo complexo, mas é um processo de incomensurável beleza. Eu acho que é por aí. Eu posso falar? Por favor, Ana. É muito prazer, Simas. Eu sou a Ana Cristina, professora de música do SEAT, professora da educação infantil. É um prazer imenso, eu estou extremamente emocionada, eu tenho uma admiração imensa por você, e eu gostaria de, antes de terminar, né, que eu acho que nós já estamos próximos aí ao nosso tempo, reforçar o convite a você para vir à nossa festa. Eu sei que a sua agenda é uma loucura. A nossa festa vai acontecer no dia 6 de julho, de 13 às 22 horas. É uma festa que ela vai perpassar nesse tema desse ano, o Fé na Festa. Foi uma sugestão dada por mim por conta do CD do Gil, já que o Gil estava sendo abordado na Feira Literária de Santa Teresa. Bom, seguindo, e aí esse tema disparou até que nós tivemos a felicidade da sugestão da Sandra desse nosso encontro com você, que nos é muito precioso, e eu te quero para sempre, tá, meu querido? Eu te quero para sempre, no meu ori, Muito na minha obrigado. cabeça, no meu Já anotei coração. aqui, dia 6 de julho. Então, 6 de julho é uma data interessante para mim. Acho que dá para fazer isso, sim. vamos, Simas, eu faço questão. E aí eu sei, Simas, eu vou mandar a programação para você. Manda Por para quê? mim. A festa ela tem uma verticalidade que começa 2 horas da tarde com crianças de 2 anos de idade, que são os meus, que vão entrar cortejando, levando seus estandartes ao som de Xangô Menino, tá? Pela quadra. Imagina aquela criança de 2 a 5 anos. Depois nós seguimos com o Fundamental 1, também na abordagem do repertório do Gil, e misturando tudo, essa celebração que você diz, essa apropriação. Eu sempre digo para as crianças que esse momento da festa é o momento do encontro, da celebração, sabe? Da alegria. Então, assim, eu faço assim, muita questão de reforçar isso, e eu também fico muito nutrida ao ouvir o que você colocou aqui para a gente, sobretudo nessas 3 bases aí, 4, né? Você deu uma... Nossa, essa coisa da ancestralidade bateu lindamente para mim, tá? Então, com certeza absoluta, a partir assim de um determinado horário, que é mais ou menos 5 horas da tarde, você não vai ficar na festa de 1h30 até 10 horas da noite. Se você ficar, eu arrumo um lugar para você sentar, um banheiro para você tomar banho, uma sala para você descansar, entende? Não, uma comidinha para você comer, ainda te dou uns beijinhos, hein? Tá? Com todo respeito, tá bom? Bom, Deixa comigo. Vou dar um pulo aí, sim. então, veja bem, o nosso boi começa 8 da noite, tá? Se você quiser vir nesse recorte. Se você quiser vir num recorte anterior, o nosso maracatu começa às 5 da tarde, tá? Então, fica aí uma dica, e a minha gratidão eterna e o meu axé. Muito obrigada. Sou sua fã Obrigado. e, sabe, Habiba, e eu quero terminar minha fala com
uma celebração que nós, libaneses, fazemos. Salve, Simas! Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, a gente combinou com o Simas, por conta de outros compromissos dele, que nós faríamos de 7 até às 8. Simas, queria agradecer muito a sua presença aqui, abrir aí a palavra para você, de repente, deixar um recado. Foi incrível ter você aqui com a gente hoje. Eu agradeço de novo o convite. E é interessante que vocês estão falando fé na festa, isso é muito bonito. Até porque a festa tem uma outra dimensão que é bacana, que é a dimensão do rito, né? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um grande sacerdote nigeriano chamado Baba Ogunwande Abimbola. E aí era um congresso da tradição de orixás que estava acontecendo, isso deve ter uns 20 anos, na UERJ. E aí perguntaram para Baba Abimbola a respeito de fé. E ele deu uma resposta sobre a fé que eu achei tão bonita, e vocês estão trabalhando fé na festa, é bonito isso. Ele virou-se e disse o seguinte, que a fé não tem importância nenhuma, né? Porque as sociedades tradicionais elas não operam na dimensão da fé, elas operam na dimensão do rito. Então, você ritualiza a vida, né? Você, por exemplo, me pergunta, sim, mas você acredita? Eu sou um sujeito que estuda encantaria, sou fascinado pelos encantados, né? Sou apaixonado por Dona Mariana, por Dona Toia Jarina, por Dona Rondina, sou apaixonado por Bojo e Légua Boa, tudo que você possa imaginar. Aí, quando me perguntam se eu acredito, eu digo, olha, eu não penso nisso em momento nenhum, porque é a ritualização da vida numa dimensão mesmo do assombro pela beleza que nos movimenta. Então, a fé na festa é um negócio muito bonito, porque, a rigor, a festa é um elemento de materialidade, mas que, ao mesmo tempo, adquire essas questões simbólicas muito bacanas ligadas à ritualização. Agora eu estou vendo aqui, boa noite, posso pedir uma última fala sua? Pode, não sei quem perguntou, mas pode, claro. Boa Não vou noite, sair do sou eu. Estava sopetão. com a mão levantada aqui. Opa, boa Licença, noite. Simas, sou Bebel, sou professora do ensino fundamental, da alfabetização. Boa noite a todos, todes. Você falou na citação que você fez do samba enredo, nessa citação fala da criança, né? E eu até comentei aqui nos comentários essa criança brincando em volta, no entorno, e nós, quando as crianças chegam para nós no ensino fundamental, a gente já começa a olhar para elas com outro olhar, né? Desse interesse, dessa sede pelo aprendizado, pela alfabetização e tantas coisas. E aí eu queria te pedir uma palavrinha, assim, uma última fala sobre a presença das crianças nessas brincadeiras populares e a chama da nossa criança eterna nessas brincadeiras populares, né? Dessas tantas pessoas que fazem essas festas e que alimentam essas festas, como eternos brincantes mesmo, né? Com essa criança sempre viva. Obrigada. Valeu. A criança, na verdade, é aquele ser que ainda não foi adulterado pela adultização, né? Então, adulterar, adultizar, a criança tem essa dimensão que eu acho muito bonita. E é interessante como em diversas culturas populares, em diversos folguedos populares, o papel da criança é um papel ativo e é um papel de redenção. E é um papel, inclusive, de afirmação da vida diante do fenômeno do desencanto. Então, a função da criança nesse processo é muito interessante.
E aí eu vou responder a sua colocação de uma outra maneira. Eu vou contar uma história e eu termino com essa história agradecendo a vocês. É uma história que acho extremamente interessante, é um mito relativamente conhecido, né? Relacionado aos ibejes, né? E aos orixás, portanto, dos gêmeos das crianças das culturas do complexo cultural Jeje-Nagô. Por quê? Para o complexo cultural Jeje-Nagô, a morte ela não é um conceito, ela é uma espiritualidade. Então, a morte não é um conceito fisiológico. A pessoa parou de respirar e tal, morreu. Não. Como a morte é uma espiritualidade, tem muito vivo que está mais morto do que muito morto que continua dançando, né? Então, é possível que aqui, a gente conversando, a gente tenha algumas pessoas que estão mortas, outras que estão vivas, né? A dimensão é essa. E aí conta essa história que Iku, a espiritualidade da morte, um dia resolveu acossar um povoado. E Iku acossava esse povoado e as pessoas do povoado eram tomadas daquele sentido de desencanto que representa a experiência da aniquilação do ser. Não era nem uma morte concreta, uma morte física, mas era a morte trazida pelo desencanto. E aí eles estavam desesperados com aquele sentimento, até que vão consultar o oráculo, o Babalaô, Orumilá, que vira-se e diz: olha, os únicos que podem livrar vocês da morte são os Ibeji. Aí os mais velhos ficam desesperados, mas os Ibeji são aquelas crianças que não param, ficam gritando, aquilo é horrível. Como é que aquelas crianças que nem falam direito podem nos salvar da morte? E Orumilá repetiu: os Ibejis é que podem salvar vocês da morte. E aí eles não tinham outra alternativa, foram falar com os Ibejis. E os Ibejis disseram o seguinte: tá bom, a gente salva vocês da morte, mas vocês juram que não vão nunca mais encher o nosso saco? Vão dar doce para a gente, vão deixar a gente brincar? Juramos. Os Ibejis tinham um tamborzinho que era mágico, porque quando eles batiam aquele tambor, os corpos não conseguiam ficar parados. Os corpos o tempo todo tinham vontade de dançar. E aí os Ibejis ficaram no meio do caminho por onde a morte costumava passar para chegar ao povoado. E quando a morte ia chegando, eles começaram a bater o tamborzinho. E aí Iku, a morte, quando ouviu o tambor dos Ibejis, começou a dançar de uma forma incontrolável, não conseguia parar. Como os Ibejis eram gêmeos, eles ainda deram um jeito de enganar Iku, porque eles faziam uma troca sem Iku perceber e continuavam batendo tambor o tempo todo. E aí, depois de horas dançando, a morte estava desesperada e virou-se e disse: por favor, parem de bater esse tambor. Eles viraram e falaram: nós paramos se você for embora e não acossar mais ninguém do povoado. Se você passar longe do povoado, a gente para. Eu não posso fazer isso, então a gente vai continuar batendo. E a morte desesperada. Até que a morte desistiu e disse: eu não aguento mais, eu vou embora, parem de bater o tambor. E aí a morte foi embora. Os Ibejis, então, continuaram batendo o tambor, entraram no povoado batendo o tambor, e aquelas pessoas que tinham sido acossadas pela morte, quando escutaram o tambor bater, começaram a dançar também. E fizeram uma festa imensa. E aí diz Orumilá que a disponibilidade das crianças para a festa, para o folguedo, para a brincadeira, salvou a comunidade do desencanto, do desassossego, da mortandade, do esquecimento, da angústia. Quem salvou a humanidade foi a festa,
foi a brincadeira conduzida pelas crianças. Então, elas são grandes condutoras desse sentido de reconstrução da beleza do mundo pela alegria que a festa traz. É isso aí, gente. Obrigado, Simões. Uma boa noite para Valeu. você. Mais um Conversas no Castelo. Pessoal, acompanhe as redes sociais, a gente vai anunciando os próximos convidados. Boa noite, obrigado a todo mundo que está com a gente até agora. Obrigado, Obrigado, Simões. gente. Uma boa noite para você. Valeu. E, gente, depois a gravação tá com a Patrícia, tá? Patrícia Rocha, quem quiser assistir. Agora a gente vai lá no WhatsApp trocar figurinha, tricotar, tá, galera? Oba! Tchau, gente. Boa Bora. noite. Equipe de arte! Gente,